E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem noção do poder dessas palavras? Não é apenas um conselho espiritual, é um código. É como se Deus estivesse sussurrando para você. Existe um sistema secreto dentro de você, e ele se chama mente. Se você souber usá-lo, nada poderá te limitar. Romanos 12:2 não é apenas um versículo, é um mapa. Um mapa para reconstruir sua vida de dentro para fora. Deus deixou nas entrelinhas instruções exatas de como usar os pensamentos como ferramentas de criação, como chaves que destravam destinos. Os milagres que você espera não começam com algo que aparece no mundo exterior. Eles começam dentro de você, na sua mentalidade. No tipo de pensamento que você decide alimentar quando ninguém está olhando. Porque o maior segredo é esse. Mudar a mente é mudar o destino. Se você não entrar em uma nova mentalidade, você nunca entrará em uma nova vida. A maioria das pessoas diz que quer mudança, mas continua carregando pensamentos que produzem as mesmas dores. Querem prosperar, mas alimentam o medo da falta. Querem um futuro novo, mas continuam presos às memórias do passado. Querem vitória, mas repetem pensamentos de derrota. É como tentar construir uma casa nova em um terreno velho, cheio de entulho. A Bíblia não fala apenas de religião, fala de mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é um mandamento psicológico, espiritual e emocional. É como se Deus dissesse: enquanto você insistir em pensar como sempre pensou, você vai continuar vivendo como sempre viveu. Você escolhe o que planta: dúvida ou fé, escassez ou abundância, medo ou coragem. E a sua mente é um solo fértil. Tudo o que você planta cresce. Tudo o que você repete cria raízes. Tudo o que você acredita se torna realidade. A pergunta é: você está pronto para mudar? Porque a vida que você vive hoje é o reflexo exato daquilo que você acredita profundamente. E Deus já te deu a capacidade de moldar esse mundo interior. Basta despertar o poder que Ele colocou aí dentro desde o início. Agora pense comigo. E se você começasse a alimentar a sua mente com fé, com foco, com propósito, quem você se tornaria? O que você atrairia? O que começaria a fluir para a sua vida? Porque tudo o que você vive hoje começou com um pensamento. Antes de existir no mundo, existiu na sua mente. E é por isso que o próximo versículo é um dos mais diretos e também um dos mais profundos de toda a Bíblia. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Isso não é poesia. Isso é lei espiritual, é lei mental. A Bíblia está dizendo: você não é o que você diz ser. Você é o que você pensa ser. Se a sua mente te limita, a sua vida te limita. Se a sua mente te fortalece, sua vida floresce. Se dentro de você existe certeza, propósito, identidade, então tudo ao redor começa a se alinhar com essa verdade. A sua mente é como um espelho invisível entre o mundo espiritual e o físico. O que você reflete dentro, inevitavelmente aparece do lado de fora. É por isso que a fé começa na mente. Porque pensar é o primeiro ato da criação. Quando Deus criou o mundo, Ele concebeu dentro, falou fora e viu acontecer. A palavra só teve poder porque nasceu de uma ideia divina. Assim também é com você. Toda palavra que você diz, toda decisão que você toma, nasce de um pensamento que você alimentou. E aqui está o que quase ninguém entende. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa confundir sua mente. Se ele roubar o seu foco, ele já te parou, porque o corpo sempre segue a mente. O campo de batalha não é o mundo, é a mente. E a vitória começa quando você escolhe o que vai deixar crescer dentro de você. A dúvida é uma semente, a fé também é. E o solo de a mente decide o futuro. Você não está preso às circunstâncias, está preso aos pensamentos que alimenta sobre elas. Quando muda o pensamento, muda a realidade. E é exatamente isso que outro versículo revela. Que a mente é o lugar onde a paz nasce, onde o poder se fortalece, onde a prosperidade se inicia. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Você percebe? Deus não prometeu ausência de tempestade. Ele prometeu estabilidade durante ela. A paz não vem de fora, vem de dentro. Vem da mente firme, da mente enraizada, da mente que não se perde nas vozes do caos. A mente firme é aquela que aprendeu a confiar mesmo quando não entende. A maioria quer mudar a vida sem mudar a consciência.
Querem alterar as circunstâncias sem alterar o centro. Mas a verdadeira paz não é resultado da ausência de problemas. É o resultado de uma mente treinada. E é por isso que pessoas de fé parecem inabaláveis. Não porque não sofrem, mas porque suas mentes não se rendem ao medo. Deus não diz: eu te dou paz. Ele diz: eu te conservo em paz. E conservar é manter vivo, é proteger, é sustentar. Ou seja, quando a mente está firmada no eterno, ela não se perde no temporário. A mente que confia cria estabilidade, cria força, cria clareza e cria prosperidade. Porque nada floresce em uma mente instável. O segredo é um só. Onde está o seu foco, está a sua força. E falando em foco, o próximo versículo é uma chave divina para destravar prosperidade. Josué 1:8, medita nele dia e noite. Deus está prestes a entregar uma terra prometida para Josué, um território enorme, cheio de oportunidades. Mas antes de entregar a terra, ele entrega um comando mental: medita, pensa, reprograma. Deus não diz: trabalhe mais. Ele diz: pense melhor. A prosperidade é mental antes de ser material. A mente alinhada cria caminhos. A mente confusa cria bloqueios. O universo responde ao que é constante, não ao que é instável. Por isso Deus diz: medita dia e noite. Isso é reprogramação espiritual. O que você repete, você acredita. O que acredita, você manifesta. E o que manifesta, você vive. E é por isso que Deus ensina Josué: alimente sua mente com sabedoria. Porque a prosperidade não é correr atrás, é atrair. E ninguém atrai com a mente dispersa. A mente próspera não pensa em falta. Ela pensa em semente, em crescimento, em propósito, em abundância. Mas a meditação bíblica não é só pensar, é viver o que pensa. Medita para ter cuidado de fazer. Primeiro você alimenta a mente, depois age com sabedoria. Mas existe um segredo ainda mais profundo. E ele está em 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. O medo não vem de Deus. A dúvida não vem de Deus. A ansiedade não vem de Deus. Tudo isso é resultado de uma mente desconectada da sua origem. Quando você esquece quem é, o medo domina. Quando você lembra quem é, a fé assume. A mente sã não é a mente que não sente medo. É a mente que o domina, que transforma medo em movimento, que decide qual voz vai comandar o pensamento. O medo limita, a fé expande. O medo paralisa, a fé movimenta. O medo te faz enxergar obstáculos, a fé te mostra caminhos. E então Jesus diz algo que muda tudo. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Tudo, não quase tudo, não às vezes, tudo. Porque a fé é um estado mental, é uma vibração interna que reorganiza a realidade. A fé é pensar como se o milagre já tivesse acontecido. A dúvida pede, mas a fé agradece. A fé cria sinais. A fé atrai oportunidades. A fé muda o campo espiritual, porque a fé é a linguagem da criação. E então chegamos em 2 Coríntios 10:5. Levando cativo todo o pensamento. Esse versículo revela uma arma, uma estratégia, um poder. Ele mostra que você não deve aceitar todo o pensamento que entra na sua mente. Nem tudo que vem à mente te pertence. A mente é campo de guerra. Alguns pensamentos vêm da luz, outros da sombra. E você decide quais ficam. O medo diz: você não consegue. A fé responde: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O desânimo diz: você está sozinho. A verdade responde: Deus nunca me abandona. A mente é o altar onde você decide quem vai governar. E finalmente, chegamos a um dos versículos mais profundos de todos. Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Paulo não diz: um dia você terá. Ele diz: você já tem. Isso significa que dentro de você existe uma consciência divina, uma sabedoria espiritual, um nível de clareza que vê além do caos. Ter a mente de Cristo é pensar com amor, com propósito, com foco. É ver além do problema. Reagir por intenção e não por impulso. É viver guiado, não reativo. É ter discernimento. É enxergar o essencial. Quanto mais você alimenta essa mente, mais sua vida se transforma. As circunstâncias não mudam imediatamente, mas você muda. E quando você muda, tudo ao redor começa a responder. E então Paulo revela uma lei mental e espiritual em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, justo, puro e amável.
Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que ocupa a sua mente, controla a sua vida. O que você repete, você cria. O que você foca, cresce. Pensamento é frequência. E você escolhe qual frequência sua vida vai seguir. Quando você foca na gratidão, você muda sua vibração. Agradeça e verá sua realidade se alinhar. A gratidão não ignora a dor, ela te fortalece para vencê-la. A gratidão transforma a maneira como você enxerga o mundo, que o mundo responde à vibração que você emite. E então chegamos novamente a Isaías 26:3, o segredo da paz. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Deus não promete caminhos fáceis, Ele promete estabilidade interna. A tempestade pode rugir, mas a mente firme permanece, porque a paz não é algo que se encontra, é algo que se cria dentro. É por isso que a paz verdadeira não depende do que acontece ao redor, mas do que acontece dentro de você. A mente firme em Deus não é silenciosa porque não há caos, é silenciosa porque aprendeu a confiar no meio dele. Essa confiança cria uma força que o mundo não consegue entender. É uma paz que sustenta, que ancora, que estabiliza. É como se Deus colocasse uma muralha invisível ao redor da sua mente, protegendo você das tempestades que tentam te derrubar. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando a sua mente está firme, a sua fé cresce. Quando a sua fé cresce, sua percepção muda. E quando a sua percepção muda, sua vida muda. Nada altera mais a realidade do que a forma como você enxerga. Porque você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é por dentro. Uma mente curada enxerga possibilidades. Uma mente ferida enxerga ameaças. Uma mente firme enxerga propósito. Uma mente instável enxerga caos. E é aqui que Deus te chama para o próximo nível. Filipenses 4:6-7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai tudo a Deus em oração, e a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente. Você percebe? A paz não é consequência do controle, é consequência da entrega. A ansiedade tenta te fazer acreditar que você precisa resolver tudo. A fé te lembra que você não está sozinho. A ansiedade diz: e se não der certo? A fé responde: e se Deus estiver fazendo algo maior do que eu imagino? A mente ansiosa tenta prever o futuro. A mente firme confia no Criador do futuro. E quando você entrega, quando você solta, quando você respira e diz: Deus, eu confio que algo acontece dentro de você. É como se uma luz silenciosa acendesse no seu interior, dissipando o medo que te paralisava e te lembrando de que existe uma força maior cuidando de cada detalhe. A paz que excede o entendimento não é lógica, é divina. Ela não faz sentido para a mente humana, mas transforma completamente o coração. E então Deus te leva para mais uma revelação poderosa. Algo que Jesus repetiu inúmeras vezes. Seja feito conforme a sua fé. Mateus 9:29. Isso é extremamente profundo. Significa que Deus não te dá segundo o que você pede com a boca, mas segundo o que você acredita com a mente. O pedido é verbal. A fé é mental. A fé não é aquilo que você fala. É aquilo que você pensa quando ninguém está ouvindo. É aquilo que você acredita quando está sozinho com você mesmo. Por isso, Jesus insistia tanto na fé. Porque a fé é o estado mental que se alinha ao impossível. A fé é a chave que abre portas que força nenhuma abriria. A fé é a frequência que conecta você ao sobrenatural. Não é a emoção de acreditar por alguns minutos, é o hábito de acreditar todos os dias. E quando você começa a pensar com fé, algo extraordinário acontece. Sua mente se torna campo fértil para milagres. Deus age na mente antes de agir no mundo. Ele planta ideias, ele dá discernimento, ele acende estratégias, ele direciona caminhos. Ele coloca sonhos no seu espírito que você não conseguiria gerar sozinho. Porque a fé não só espera o milagre, ela cria o ambiente para o milagre acontecer. E então encontramos mais uma chave em Efésios 4:23. Renovai-vos no espírito da vossa mente. Isso é mais do que mudança de pensamento. É mudança de essência. É quando você decide que não vai mais viver no piloto automático da negatividade, da dor, da falta, da dúvida. É quando você declara: eu não sou mais o que o medo fez de mim. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Renovar a mente é renunciar ao velho eu. É abandonar padrões que não servem mais. É quebrar ciclos que te limitaram por anos. É fechar portas que drenavam sua energia. É dar um basta ao pensamento que te diminuía. É escrever uma nova narrativa interna.
aquela que Deus sempre viu em você, mas que você ainda não tinha coragem de ver em si mesmo. E é por isso que a transformação espiritual nunca começa no comportamento, começa na consciência. A mente é o lugar onde Deus trabalha primeiro. É onde Ele cura, limpa, restaura, reorganiza e fortalece. Deus transforma a mente, para depois transformar a vida. Agora imagine o que aconteceria se você decidisse hoje alinhar sua mente àquilo que Deus fala sobre você. Imagine o que mudaria. Imagine as portas que se abririam. Imagine a força que despertaria. Imagine a paz que sentiria. Imagine o foco que teria. Imagine o nível de confiança que começaria a fluir. A realidade externa é resultado da realidade interna. E Deus está te convidando para uma revolução silenciosa. A revolução da mente. Porque quando a mente muda, tudo muda. E quando essa revolução começa dentro de você, algo poderoso acontece. As coisas que antes te derrubavam já não têm mais o mesmo peso. As situações que antes te desestabilizavam já não te encontram tão vulnerável. A voz do medo já não ecoa com tanta força. Por quê? Porque a sua mente agora está sendo reconstruída sobre um novo fundamento. Um fundamento sólido, espiritual inabalável. Deus troca a areia pelo rochedo, troca o caos pela clareza, troca a dúvida pela convicção. E quando a mente se firma nesse novo alicerce, tudo ao redor começa a se alinhar. É assim que nasce a verdadeira transformação. Ela não começa com milagres explosivos, mas com pensamentos silenciosos. Não começa com portas se abrindo, mas com crenças antigas se fechando. Deus trabalha no invisível antes de manifestar no visível. Sempre foi assim. Ele age nas raízes antes de aparecer nos frutos. Ele te fortalece por dentro antes de te exaltar por fora. Ele prepara a mente para depois entregar o destino. E aqui há um dos maiores segredos espirituais e psicológicos da vida. Você nunca recebe algo que sua mente não é capaz de sustentar. Deus não te dará uma promessa que destruiria você por dentro. É por isso que antes da bênção vem a renovação. Antes da colheita vem a poda. Antes da expansão vem o aperfeiçoamento da mente. É por isso que muitas vezes parece que nada está acontecendo. Mas está. Dentro de você, Deus está construindo estruturas internas para que você aguente o peso daquilo que pediu. A promessa não demora. Você é que está sendo preparado. E quando essa preparação termina, algo que parecia impossível começa a acontecer. Você passa a atrair aquilo para o qual antes não estava pronto. O que antes parecia distante começa a se aproximar. O que antes parecia pesado começa a fluir. O que antes parecia improvável começa a se revelar. Porque sua mente finalmente se alinhou ao propósito. E quando a mente se alinha ao propósito, o céu se alinha à sua vida. É nesse ponto que muitos percebem que Deus não apenas transforma situações, Ele transforma pessoas, Ele transforma identidades, Ele transforma percepções, Ele transforma interpretações, Ele transforma a maneira como você reage, como você pensa, como você sente, como você decide. Ele transforma de dentro para fora, até que você comece a reconhecer a versão divina de si mesmo. E então entendemos o que Paulo quis dizer quando escreveu: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Isso não é apenas uma promessa espiritual, é uma promessa mental. A velha mente se vai, a nova mente nasce, e com ela nasce um novo futuro. A nova criatura não é um novo corpo, é uma nova consciência. Uma consciência que entende seu valor, sua identidade, sua origem e seu destino. Uma consciência que não vive mais reagindo ao mundo, mas criando dentro dele. Uma consciência que sabe que não está aqui por acaso, que existe um propósito maior, uma missão, um chamado. Uma consciência que aprendeu a transformar a adversidade em crescimento, dor em força e desafios em degraus. É essa consciência que Deus está despertando em você agora. E quanto mais essa mente nova cresce dentro de você, mais você percebe algo essencial. Tudo o que te acontecia antes começou na mente, e tudo o que vai acontecer em seguida também começará nela. Você se torna o guardião da sua própria transformação, o coautor do seu destino, o administrador dos seus pensamentos. E se antes a mente era um campo de batalha, agora ela se torna um jardim. E quem cuida do jardim decide o sabor dos frutos. É nesse ponto
que você percebe que todas as vezes em que achou que estava sozinho, Deus estava apenas trabalhando em silêncio. Muitas das maiores transformações acontecem quando parece que nada está acontecendo. É como a semente debaixo da terra. Você não vê, não percebe, mas ela está crescendo, criando raízes, ganhando força para romper o solo no tempo perfeito. E talvez seja exatamente aí onde você está agora, num momento silencioso, onde parece que nada anda, nada muda, nada flui. Mas deixa eu te dizer uma coisa que muda destinos. O silêncio de Deus nunca é ausência. O silêncio de Deus é preparação. Ele está alinhando o que você pediu. Ele está preparando as conexões, os caminhos, as oportunidades. Ele está fortalecendo o seu espírito para que quando a porta abrir, você entre preparado. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. Deus age exatamente assim. Ele pega o que parecia derrota e transforma em livramento. Pega o que parecia atraso e transforma em proteção. Pega o que parecia fim e transforma em começo. E quando essa transformação chegar, porque ela vai chegar, ela não virá pequena, tímida ou discreta. Ela virá como viram as maiores obras de Deus na história, de forma surpreendente, restauradora, poderosa. Porque quando Deus decide transformar uma vida, Ele não faz pela metade. Ele honra, Ele levanta, Ele cura, Ele expande, Ele confirma. E talvez você esteja sendo preparado para algo tão grande que, se viesse antes, você não suportaria. Você não teria maturidade, estrutura ou clareza para segurar essa bênção. Mas agora você está sendo moldado, fortalecido, direcionado. Cada dor está abrindo espaço para uma força maior. Cada queda está criando uma nova versão sua. Cada oração que parecia sem resposta está formando um caminho que você ainda vai agradecer por ter esperado. Então respira fundo e guarda isso no coração. Deus não erra. Deus não atrasa. Deus não esquece. E Ele jamais promete algo que não vai cumprir. A transformação que você pediu está a caminho. E quando ela chegar, você entenderá o porquê de cada detalhe. Cada lágrima, cada porta fechada, cada desvio do caminho. E antes de você sair deste vídeo, guarda essa verdade. A vida não muda quando você força. Ela muda quando você confia. Confia no processo. Confia no tempo de Deus. Confia que Ele está conduzindo cada passo, mesmo quando você não consegue ver. Nada na sua história é por acaso. Tudo está servindo para levar você ao propósito que já é seu, que já está escrito, que já está reservado no céu. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários para declarar que você recebe essa transformação na sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E se você quer continuar sendo fortalecido pela fé, motivação e sabedoria, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, todos os dias, você encontra uma palavra que te levanta, te ilumina e te aproxima do que Deus preparou para você. Que Deus te abençoe, te proteja e te surpreenda. O melhor ainda está por vir, e está mais perto do que você imagina.